O sol da manhã pintava a cidade com uma luz dourada, lançando longas sombras nos edifícios de vidro e aço. O ar ainda estava fresco, trazendo os últimos vestígios da noite, e as ruas da área residencial começavam a ganhar vida. Alguns corredores, executivos ocupados e empregados uniformizados passavam uns pelos outros, cada um imerso em sua rotina. Malik Diallo diminuiu o ritmo e colocou as mãos nos quadris, recuperando o fôlego. Ele tinha acabado de correr 10 quilômetros, um ritual que nunca perdia, mesmo quando estava em missão ou viajando. Atlético e disciplinado, considerava a corrida não apenas um exercício físico, mas um treino mental. Automaticamente, ele enxugou a testa com o antebraço, apreciando a queimadura do esforço em seus músculos. Seu agasalho preto estava ligeiramente úmido de suor, abraçando seu torso esculpido por anos de treinamento rigoroso. Seu olhar percorreu as ruas limpas e imaculadas do bairro nobre onde acabará de terminar sua jornada. Malik não era um homem comum. Ele era filho do general Idris Diallo, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do país, um homem cujo nome inspirava respeito, às vezes medo. Mas ele não gostava de confiar nessa herança. Ele cresceu sob uma disciplina férrea, criado com um único credo: o que você recebe deve vir do seu mérito, não do seu nome. Desde muito jovem treinou-se para ser exigente e recusar privilégios. Ele havia entrado sozinho na academia militar e brilhava nos exercícios mais cansativos. Ele estava se preparando para ingressar em uma unidade de elite, onde apenas os melhores eram aceitos. Seu pai o teria querido na política ou no topo da hierarquia militar, mas Malik escolheu o campo, a ação, a adrenalina. Ao atravessar a rua para comprar uma garrafa de água num quiosque, um carro-patrulha de repente passou por ele, interrompendo a calma da manhã. Um guincho estridente de freio soou, quebrando o zumbido silencioso da cidade. 2 policiais saíram imediatamente. Um deles, um homem de constituição maciça e rosto marcado por uma confiança desdenhosa, imediatamente colocou a mão na arma. O outro, mais jovem, olhou hesitante para o colega antes de encarar Malik com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Ei você!" gritou o primeiro, com a voz dura e cortante. "O que você está fazendo aqui?" Malik se virou, surpreso com a agressividade do tom. Ele não tinha feito nada suspeito. Ele era apenas mais um corredor entre muitos. Mas ele sabia. Ele sabia exatamente por que havia sido parado. "Eu corro, como todas as manhãs, policial." Sua voz era calma, composta, mas com um toque de cansaço. Ele já havia experimentado esse tipo de situação antes. Muitas vezes. O agente de cara dura, Morel, segundo seu distintivo, ergueu uma sobrancelha com ceticismo. "Seus papéis." Ele latiu sem preâmbulo. Não houve, por favor, nenhuma explicação. Apenas uma ordem, fria e brutal. Malik sabia que não tinha obrigação de se justificar desta forma, mas não queria qualquer escalada desnecessária. Ele respirou fundo, deu um passo à frente e lentamente tirou sua carteira de identidade do bolso interno da jaqueta. Ele entregou sem dizer uma palavra. O outro policial, Durande, pegou-o e examinou-o por um momento. Seus olhos se estreitaram ligeiramente quando ele leu o nome. "Diallo", ele sussurrou, olhando para cima. "Isso é uma piada?" Morel se aproximou, lançando um olhar desdenhoso para Malik e depois para o mapa. "Algum problema com meu nome?" Malik perguntou, cruzando os braços. Morel não respondeu imediatamente. Seu olhar, cheio de desconfiança, passou do documento para o rosto impassível do jovem. Ele deu um passo à frente, colocando-se a uma distância deliberadamente ameaçadora. "Você é sombrio. Recebemos reclamações sobre caras como você andando pela vizinhança há algum tempo." Um silêncio se instalou. Um silêncio pesado, cheio de tensão quase palpável. Malik olhou para ele, sem piscar. "Meu tipo." Ele sorriu friamente. "Você quer dizer preto?" Durande desviou o olhar ligeiramente, desconfortável. Morel cerrou a mandíbula. "Cale-se." "Você responde demais." E sem avisar, deu-lhe uma bofetada violenta. O som agudo ecoou no ar da manhã, congelando os transeuntes ao redor. Malik sentiu a queimadura na bochecha, mas não se encolheu. Seu treinamento militar o preparou para o pior. Ele apenas olhou para Morel com uma intensidade gélida. Ao redor deles,
os murmúrios começaram a aumentar. Uma mulher parou com sua sacola de compras, a boca entreaberta. Um velho passeando com seu cachorro balançou a cabeça em desaprovação. Um jovem adolescente, de telefone na mão, já havia começado a filmar a cena. Por que você me bateu? Malik perguntou, sua voz firme, seus olhos brilhando com raiva reprimida. Morel esperava ver ressentimento, medo ou até submissão em seus olhos. Ele não vê nada além de desprezo. Frustrado, empurrou-o com violência contra o capô do carro e, no mesmo movimento, algemou com violência desnecessária. Resistência a cheque, suspeita de roubo. Roubo de quê? Malik perguntou sem levantar a voz. Morel não respondeu imediatamente. Ele sabia que sua acusação não era válida, mas não se importava. Veremos. Ele finalmente deixou escapar, esmagando-o contra a chapa de metal. Durande, cada vez mais desconfortável, olhou ao redor. As testemunhas se multiplicaram. Os telefones foram tocados. Morel, você tem certeza? Ele murmura. Calhe a boca e coloque-o no carro. E foi assim que Malik Diallo, filho do oficial mais graduado do exército, foi levado a bordo como um criminoso comum. Os transeuntes viram tudo. E o que eles não sabiam é que o homem que acabará de ser humilhado assim não era do tipo que deixa as coisas acontecerem. A tempestade ainda não havia começado, mas estava chegando. A delegacia era um prédio austero, com paredes foscas e luzes neon pálidas. O cheiro de café frio e suor estagnado pairava no ar, contrastando com a agitação atrás da recepção. Os policiais iam e vinham, alguns digitando relatórios em computadores antigos, outros brincando em voz alta, alheios às celas atrás deles, onde os presos aguardavam seu destino. Malik foi levado sem cerimônia para uma sala de gravação. Ele conhecia o procedimento. Confisco de objetos pessoais, busca sumária, coleta de impressões digitais. Ele deixou acontecer, mantendo uma calma quase militar. Ele não tinha nada pelo que se censurar. Seu olhar permaneceu impassível, mas bem no fundo dele, uma raiva fria fervia. O agente Morel, ainda cheio de confiança, permaneceu por perto, com um sorriso malicioso nos lábios. Para ele, Malik era apenas mais um homem negro que pensava pertencer a um bairro onde não deveria estar. Um oficial mais graduado finalmente entrou na sala. De meia idade, com têmporas grisalhas, ele parecia cansado de uma rotina que executava mecanicamente. Ele sentou-se atrás de uma mesa e consultou um arquivo sem sequer levantar os olhos. Nome. Ele perguntou em um tom monótono. Malik Diallo. O homem digitou algumas teclas do teclado e parou abruptamente. Seu olhar lentamente desviou para Malik, um brilho de dúvida em seus olhos. Diallo. Como o General Diallo. Ele é meu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O agente Morel, ainda encostado na parede, caiu na gargalhada, uma risada zombeteira e desdenhosa. Pare com suas besteiras. O filho de um general andando de agasalho em um bairro rico? Você realmente acha que vou comprar isso? Malik olhou para ele sem piscar, sua expressão não revelando pânico nem irritação. Ligue para ele. O oficial mais graduado hesitou. Ele olhou incerto para Morel, que encolheu os ombros com desdém e depois pegou o telefone. Ele hesitou por mais um segundo antes de discar um número. Do outro lado da linha, houve um tom de descagem. Apenas um. Então uma voz profunda e aguda respondeu. General Idris Diallo. O homem endireitou-se instintivamente, sua postura mudando imediatamente sob o peso da autoridade na linha. Meu general. Sua voz tremeu ligeiramente. Sim, é sobre seu filho. Ele não teve tempo de terminar a frase. Uma voz gelada o interrompeu. Meu filho. Onde ele está? O oficial olhou furtivamente para Malik, que não se moveu, e depois para Morel, cuja arrogância estava começando a desmoronar. Ele está na delegacia, general. Houve um erro. O silêncio do outro lado da linha era mais assustador do que qualquer ameaça. Então, com uma voz afiada como uma lâmina, o general deixou escapar. Estou chegando. A ligação foi interrompida abruptamente. O policial permaneceu paralisado por alguns segundos, como se finalmente percebesse a gravidade da situação. Morel ainda parecia incrédulo. PFF,
Ele está blefando. Você realmente acha que o general Diallo virá atrás de você? Ele zombou, cruzando os braços. Mas apenas 30 minutos depois, um sedã preto com vidros escuros parou de repente em frente à delegacia. 2 veículos militares a seguiam de perto. As portas se abriram imediatamente e 4 oficiais superiores uniformizados desceram, sua aparência impecável contrastando com a atmosfera desleixada da delegacia. Então, num silêncio gelado, o general Idris Diallo saiu do sedã. Imponente, vestido com seu uniforme decorado, caminhava com passo firme e controlado, o rosto impassível como uma escultura de mármore. Mas seus olhos, escuros e penetrantes, brilharam. O saguão da delegacia congelou instantaneamente. Os policiais, que momentos antes estavam brincando em voz alta, olharam para baixo e levantaram-se desajeitadamente de seus assentos. Até os suspeitos na cela se aproximaram das grades, sentindo que algo incomum estava acontecendo. O general entrou pela porta sem dizer uma palavra, só sua aura foi suficiente para impor o silêncio. Seu olhar percorreu a sala e então viu seu filho, sentado em um banco, algemado. Algo em sua expressão mudou, imperceptivelmente, mas perigosamente. Tire isso dele imediatamente. Ele trovejou com uma voz que parecia uma ordem de batalha. Os policiais pularam e obedeceram apressadamente, com as mãos trêmulas lutando contra a fechadura das algemas. Morel, ainda convencido de que não tinha feito nada de errado, encolheu os ombros e deu um passo à frente. Desculpe, general, mas o seu filho era um suspeito. Não podíamos adivinhar. Diallo se aproximou lentamente, cada um de seus passos ecoando no silêncio opressivo da delegacia. Seu uniforme impecável contrastava com a tensão palpável na sala. O seu olhar penetrante deteve-se em Morel, que pela primeira vez pareceu perceber a extensão do seu erro. Suspeita de quê? Ele perguntou com uma voz perigosamente calma. Ser negro em um bairro branco? Morel engoliu em seco, procurando as palavras, mas nada saiu. A confiança que ele demonstrara alguns minutos antes havia evaporado, substituída por uma preocupação mal disfarçada. Não é. Ele tentou explicar. Silêncio. Diallo interrompeu bruscamente. O general Diallo não levantou a voz, mas a autoridade que dele emanava era implacável. Voltou-se para o oficial encarregado, um homem de meia idade que, sob o peso do olhar do general, de repente parecia ter envelhecido 10 anos. Agente Morel, você bateu no meu filho e o prendeu sem justificativa. Você abusou do seu poder. Um silêncio pesado caiu na sala. Os outros agentes, geralmente tão rápidos em ficar do lado de um dos seus, dessa vez evitaram o olhar do general. A injustiça da situação era demasiado flagrante para ser ignorada. Quero um relatório completo sobre este assunto dentro de 1 hora, acrescentou Diallo, com a voz ainda mais fria. E quero os vídeos de vigilância. O oficial encarregado, oprimido pela pressão, assentiu, enxugando a testa com um gesto nervoso. Claro, general, ele murmurou, ciente de que qualquer tentativa de esquiva só pioraria a situação. O escândalo estourou no dia seguinte. Imagens da prisão, capturadas por câmeras de vigilância, mas também por testemunhas, vazaram nas redes sociais. Eles mostraram Morel prendendo Malik no chão com violência desproporcional, ignorando seus protestos e o desprezo estampado em seu rosto enquanto algemava como um criminoso. A indignação foi imediata. Milhares de partilhas, artigos, debates televisivos. Em poucas horas, o caso tornou-se viral. As ruas da cidade assistiram ao florescimento de manifestações de apoio, com jovens carregando cartazes exigindo justiça e denunciando erros policiais. Morel, até então convencido de ser intocável, viu-se encurralado. Jornalistas cercaram sua casa, seu rosto ganhou as manchetes com manchetes contundentes. Agente Morel pego em ato de abuso de poder, racismo sistêmico, um agente suspenso após um deslize violento. Incapaz de justificar a sua ação, foi imediatamente suspenso e submetido a uma investigação interna. Os seus colegas, que poucos dias antes o haviam cumprimentado com cumplicidade, agora evitavam aparecer com ele. Ele havia se tornado um fardo. Sob pressão mediática e popular, o ministro do Interior falou na televisão. Seu tom pretendia ser firme, mas seu olhar traía seu desconforto. Não toleraremos qualquer abuso em nossa aplicação da lei. Este incidente é inaceitável e será tratado com a maior severidade.
Apesar desta afirmação, Malik sabia que estas palavras eram apenas uma fachada. Ele tinha visto outras, promessas de reforma que evaporaram assim que as câmeras se afastaram. Sabia também que, sem a identidade do pai, este caso teria sido arquivado, relegado a uma simples nota de rodapé na interminável lista de injustiças ignoradas. Ele se recusou a deixar essa história terminar aí. Então ele tomou uma decisão. Ele usou sua voz não apenas para contar sua história, mas para denunciar essas práticas em larga escala. Deu entrevistas, participou de coletivos, conversou com outras vítimas e transmitiu suas vozes em fóruns e em aparelhos de televisão. Ele não queria apenas sua própria justiça. Ele queria que o que havia acontecido com ele nunca mais acontecesse. Porque o nome não deveria ser a única coisa que protege um homem da injustiça.